Eu converso agora com José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. José Sérgio, bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente na Rádio Democracia, na Rádio Noroeste. Seja bem-vindo. Bom, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre petróleo, sobre Petrobras e sobre o desastre que esse governo está fazendo com as nossas riquezas. José Sérgio, no filme Democracia em Vertigem, uma frase marca o filme. A descoberta do pré-sal gerou um golpe de Estado no Brasil? Olha, eu acho que um dos principais elementos que levou à derrubada da presidente Dilma foi a mudança que nós tivemos em 2010 na marco regulatório brasileiro, que permitiu ao Brasil ter um sistema de desenvolvimento do pré-sal brasileiro, a maior descoberta dos últimos 30 anos, que dava à Petrobras o papel central desse sistema, com a Petrobras sendo a operadora única de todas as novas áreas a serem descobertas do pré-sal, com a Petrobras no centro de uma política de conteúdo nacional que faria com que a indústria naval brasileira retomasse o crescimento, que a indústria da engenharia pesada brasileira retomasse o crescimento, que estaria associada aos investimentos da Petrobras alguma coisa em torno de 1 milhão de postos de trabalho por ano. E esses recursos todos seriam, a maior parte desses recursos voltados também para o governo brasileiro através do contrato de partilha de produção, em substituição à concessão. Isso faria também, portanto, que o governo brasileiro tivesse condições de financiar, através de um fundo social, a expansão da educação brasileira e a transformação do nosso sistema educacional, portanto, alterando muito substancialmente as oportunidades para nossas crianças e nossos jovens no Brasil. Agora, já Sérgio, uma pergunta que o pessoal sempre fala, né? O que a Petrobras perdeu mais? Foi com o dinheiro da corrupção ou foi com a Lava Jato? Olha, do ponto de vista, a Petrobras perdeu, na verdade, pouco com a corrupção, do ponto de vista, pouco, é bom dizer, pouco do ponto de vista relativo, porque tudo na Petrobras é muito grande, né? A Petrobras fatura por ano 380, 390 bilhões de reais por ano. 380 bilhões por ano. Em 10 anos isso dá 3,8 trilhões de reais. Se você colocar o que a Petrobras reconhece como perdas da corrupção, que são 6 bilhões de reais, isso dá menos de 0,5% do faturamento da Petrobras. Portanto, é relativamente pouco, apesar de que 6 bilhões é muita coisa. Não há dúvida que 6 bilhões é muito grande. O que aconteceu de pior? O que aconteceu de pior é que, dadas as circunstâncias de 2014, 15, 2013, 14 e 15, quando o preço do petróleo desabou, quando a taxa de câmbio brasileira subiu, a Petrobras passou a ter um problema financeiro de curto prazo. Esse problema financeiro de curto prazo, juntamente com a destruição da indústria naval brasileira, com a destruição da engenharia brasileira perseguida pela Lava Jato, fez com que a Petrobras entrasse num processo de redefinição do tamanho dela, entrasse num processo de, digamos, esfacelamento daquele sistema que ia do poço ao posto, chegando até o poste de energia elétrica, porque a Petrobras também passava a produzir energia elétrica a partir do gás natural. Então esse sistema foi desmontado. Esse desmonte da Petrobras, resultado dessa operação, tem uma outra consequência, que é perfeitamente adequada aos interesses das empresas internacionais, em particular as empresas americanas, que queriam entrar no pré-sal brasileiro, que não estavam no pré-sal brasileiro. A Exxon não estava no pré-sal brasileiro, ela vem depois, ela entra depois e entra forte depois, e abre, portanto, a possibilidade das empresas internacionais ocuparem os espaços que a Petrobras deixou. Então, agora, a perda da nacionalidade é a maior perda que nós tivemos. Agora, Zé Sérgio, esse é um debate interessante, né? Porque ninguém tinha tecnologia para chegar no pré-sal. A Petrobras teve uma política de investimento em ciência e tecnologia, chegou a essa condição de exploração do pré-sal e, posteriormente, outras empresas também chegaram a essa tecnologia. Houve o caso do Snowden, né, de vazamentos
da própria presidente Dilma, de ações estratégicas da Petrobras. Você acha que as empresas, a Exxon, grandes empresas internacionais do ramo de petróleo, tiveram acesso a informações privilegiadas da Petrobras? Olha, eu não sei se necessariamente as empresas diretamente tiveram acesso. Agora, eu não tenho dúvida de que há o dedo do sistema de segurança americano no golpe, há o dedo do sistema de segurança americano na destruição do sistema Petrobras e é o dedo do sistema de informações e segurança dos Estados Unidos em relação à destruição da engenharia brasileira. As informações que foram captadas, denunciadas pelo Snowden, tanto através do roubo de informação direta da Petrobras, como pela escuta direta dos telefones de dirigentes da empresa, como pela observação direta de informações captadas nos computadores e nos telefones celulares dos gerentes da Petrobras, tudo isso levou a uma certa compreensão por parte do sistema de poder dos Estados Unidos de que no Brasil você tinha um horizonte muito grande de possibilidade de ser o Brasil um dos grandes contribuintes da nova oferta de petróleo do mundo. E isso é o que está acontecendo. Hoje, em 2019, já chegando perto de 2020, nos próximos anos o Brasil será um dos grandes contribuintes do petróleo adicional que virá para o mundo, porque o pré-sal é uma grande riqueza e os Estados Unidos tinham ambições estratégicas, geopolíticas, de controlar esse futuro, porque o seu petróleo, o petróleo extraído nos Estados Unidos, que cresceu muito a produção, ele tende a declinar a sua produção aceleradamente em meados da próxima década. Portanto, lá em 2025, 2030, você vai ter um declínio da produção americana e eles precisam ter novas fontes de suprimento de petróleo para o país. Um debate que eu acho necessário, Gabriele, é a questão, como é que eu digo para você, a questão do preço do combustível. O Brasil é autossuficiente de combustível, até o Brasil ia entrar na OPEP, e hoje você tem um combustível regulado pelo mercado. Ou seja, isso faz parte da política de desinvestimento, de trabalhar a Petrobras como uma empresa e não como uma estatal que gere renda, que gere economia para o Brasil. Essa mudança da política de gestão da Petrobras, de um lado, uma Petrobras pensando no Brasil e agora uma Petrobras pensando no mercado, pensando no lucro e também pensando no mercado internacional. Como é que você avalia essa mudança de postura? Olha, eu acho o seguinte, uma empresa integrada, ou seja, uma empresa que extrai petróleo, processa o petróleo, passa pela refinaria e produz derivados de petróleo, produz gasolina, diesel, gás de café de petróleo, é uma empresa que tem condições, como ela está atuando nessas diversas fases, ela tem condições de estabilizar o seu caixa, estabilizar a sua receita, compensando momentos em que o preço do petróleo sobe, com momentos em que o preço da gasolina sobe. De tal maneira que ela pode compensar nos seus ganhos essas duas situações. Se uma empresa é desintegrada, se é uma empresa que se dedica só à exploração do petróleo, ou se é uma empresa que se dedica só ao refino, ela não pode fazer isso. A Petrobras está caminhando para ser uma empresa desintegrada, uma empresa que vai se dedicar principalmente à produção do pré-sal brasileiro, vai abandonar a produção fora do pré-sal, vai se separar grande parte das suas refinarias e entregar suas refinarias para o setor privado, e nesse sentido ela vai ter uma situação de não poder mais combinar a diferença de preços entre preço do petróleo e preço da gasolina, por exemplo. O que significa isso? Para que isso aconteça, para que o futuro comprador das refinarias compre as refinarias, a Petrobras precisa dar um sinal para ele de que os preços brasileiros vão ser dados somente pela lógica do mercado da gasolina. Isso significa, portanto, que para atrair investidores, para atrair compradores da refinaria, esses preços precisam subir de acordo com o preço internacional. Nós tivemos recentemente um episódio, a explosão
do sistema de produção da Arábia Saudita provocou imediatamente uma elevação muito grande dos preços do petróleo. Não necessariamente isso precisará passar imediatamente para o preço da gasolina. Isso só seria possível numa empresa integrada. Uma empresa integrada, especialmente uma empresa integrada estatal. Uma empresa integrada privada poderia também fazer isso de forma mais moderada. Mas uma empresa que fosse só de refino, ela não pode fazer isso. Ela tem que passar todo o preço para o consumidor. Agora, a Petrobras está se desfazendo de duas subsidiárias importantes, né, que regulam o mercado, que tem uma boa parcela do mercado, que é tanto a Liquigás, na área de gás liquefeito de petróleo, e também a BR Distribuidora, que também domina 22% do mercado de gasolina. De combustível, a entrega dessas duas subsidiárias, principalmente para o monopólio do Grupo Ultra, que também tem uma parceria com a Chevron, pode gerar uma alta no custo dos combustíveis aqui no Brasil? Olha, eu acho que você vai ter aí uma situação melhor dizendo que você não vai ter aí uma situação de aumento de competitividade como a lógica que o governo diz. Eu acho que não há como você ter aumento da competição no Brasil com o mercado do jeito que o Brasil é. O Brasil é um país continental, é um país que tem diferentes regiões e, portanto, não dá para você dizer que uma região compete com a outra. Primeiro. Segundo, eu acho que a venda, a completa privatização da BR vai fazer com que a BR atue de forma privada, o que significa que ela vai escolher os mercados que para ela são mais relevantes e mais importantes, e vai abandonar os mercados que têm menos lucratividade. Isso faz com que, portanto, nesses locais que a BR, enquanto empresa estatal, atuava, nesses locais você vai ter aumento do combustível. Nos locais onde você vai ter uma maior rentabilidade, nesses locais você vai aumentar um pouco a competição e pode ser que os preços não subam. Mas eu acho que, em geral, nós vamos ter, no caso brasileiro, um impacto de aumento de preço pela privatização da BR. Bom, no GLP também, eu acho que o GLP, a venda da Liquigás aumenta o poder de mercado do Grupo Ultra no mercado de GLP. O povo está falando muito, o Bolsonaro está falando muito de privatização da Petrobras. Não só das suas subsidiárias, que já está acontecendo, mas também fala muito da privatização da Petrobras. Se privatizar a Petrobras, o combustível sobe ou cai? E por quê? Olha, eu acho que não é necessário, não há uma relação direta entre uma coisa e outra. Porque eles não vão privatizar a Petrobras que nós conhecemos. Eles vão primeiro fatiar a Petrobras, vão vender a Petrobras em partes. Então, por exemplo, as refinarias do Nordeste, as refinarias do Sul vão ser vendidas. Já está sendo vendido todas as áreas de produção em terra no Brasil. Já está sendo vendido ou fechadas as unidades de fertilizantes, as unidades de biocombustíveis. Então, nós vamos ter uma situação em que esse fracionamento, esse fatiamento da Petrobras vai fazer com que sobre principalmente uma empresa de produção de petróleo. Vai ter algumas refinarias, mas a principal atividade da Petrobras vai ser a exploração dos campos do pré-sal que ela já está. Então isso significa, portanto, que a privatização vai ter um impacto sobre a produção de petróleo que é predominantemente daqui para frente destinada à exportação. Então, se o petróleo brasileiro vai ser destinado à exportação, não acredito que a privatização vai necessariamente levar a um aumento do preço do combustível para o nosso consumidor, pelo fato de privatizar a Petrobras. Vai aumentar pelo fato de que as refinarias vão ser privatizadas e, portanto, vão buscar máxima rentabilidade. Falando em lucro, Zé Sérgio, a Petrobras tem que dar lucro a acionistas. Ou todo o dinheiro deve ser investido na empresa ou em subsídio aos combustíveis. Deixa eu reformular. A Petrobras tem que dar lucro aos acionistas ou todo o dinheiro deve ser reinvestido na empresa ou em subsídio aos combustíveis para baratear o preço? Olha, eu acho que o acionista de longo prazo, interessa ao acionista de longo prazo que a empresa cresça. E para a empresa crescer, e particularmente uma empresa de petróleo para crescer, ela tem que ter atividade de exploração, atividade de produção de petróleo, atividade de refino, atividade de distribuição. Ela tem que atuar integradamente. Então, para você ter isso, você precisa ter investimento. E aí significa que grande parte do lucro tem que ser reinvestido,
para viabilizar a expansão da empresa. E eu acho que isso é também do interesse do acionista de longo prazo. Não é do interesse do acionista que quer receber o dinheiro dele em 2 meses, 3 meses, ou aquele que é o especulador que quer ganhar em 3 dias o que aplicou no dinheiro. Esse acionista quer tirar o máximo possível da empresa, mesmo que ela morra daqui a algum tempo. Então, o risco que a Petrobras está vivendo hoje, de um lado de se fatiar, de outro de ter uma lógica financeira de curto prazo, reduzindo investimentos, é de que o futuro dela seja ameaçado. Esse é o risco que a Petrobras está vivendo hoje. Qual o maior retorno que a Petrobras pode dar ao Brasil? Olha, eu acho que a Petrobras está numa área estratégica do mundo. O petróleo é ainda o principal combustível que move o mundo. 90% dos combustíveis usados hoje pelo transporte, seja o transporte aéreo, seja o transporte naval, seja o transporte terrestre, e parte até do transporte ferroviário, vem do petróleo. Então, portanto, ela é estratégica, porque sem movimento de cargas e de pessoas, o mundo não funciona. Então, todos os países que têm grandes reservatórios são países que controlam os seus reservatórios. Então, porque isso tem um poder geopolítico enorme. O fato do Brasil ter o pré-sal é uma dádiva. Nós temos hoje uma riqueza que é a maior riqueza conhecida hoje, nova, de petróleo do mundo nos últimos 30 anos. Está tendo um crescimento agora da Guiana, mas as descobertas na Guiana, aqui no norte do Brasil, são descobertas que ainda são muito longe do tamanho do pré-sal. Portanto, nós ainda somos a maior fonte futura de produção de petróleo. Isso interessa, isso move os países do mundo. Isso faz guerras, isso faz terrorismo, isso faz corrupção, isso movimenta a lógica da política mundial. Nenhum país que tem essa riqueza abre mão dessa riqueza para o setor privado. 90% hoje das grandes reservas de petróleo no mundo estão nas mãos dos estados ou das empresas estatais. Nós estamos na contramão. Ao entregar essas nossas reservas para o controle das empresas privadas e diminuir o papel da Petrobras, enfraquecendo o papel da Petrobras, nós estamos perdendo capacidade de atuar no mundo. Esse é o principal problema que nós temos. Por outro lado, dada a natureza do petróleo brasileiro em águas profundas, no pré-sal brasileiro, e dada a necessidade de desenvolvimento tecnológico e o tamanho dos investimentos, esse programa possibilitaria o desenvolvimento de uma indústria brasileira de fornecimento de materiais e serviços que ampliaria as oportunidades de emprego e renda no Brasil, que ampliaria o desenvolvimento tecnológico brasileiro, permitiria, portanto, uma melhoria das condições de trabalho generalizadas. Também isso possibilitaria, via a nossos sistemas de educação e de pesquisa, as universidades brasileiras, os centros de pesquisa brasileiros a serem financiados e a desenvolverem capacidades de desenvolvimento tecnológico, e pelo pagamento dos impostos, ela tem hoje um impacto muito grande, tanto nas receitas dos estados como na Receita Federal. Isso, portanto, possibilitaria, com este uso e com os excedentes que a partilha de produção daria para o governo no Fundo Social a partir do pré-sal, possibilitaria fazer uma revolução na educação brasileira. Então eu acho que essas seriam as grandes contribuições que a Petrobras poderia dar. Esta Petrobras agora não vai fazer nada disso. Bom, Zé Sérgio, qual é a sua opinião sobre qual seria o melhor modelo de escolha dos presidentes da Petrobras, diretores e conselheiros das estatais? Porque a gente tem visto o Carlos Nagem, né? O amigo do Bolsonaro ganhando 50 mil reais por mês só por ser amigo do Bolsonaro. E está lá como diretor. Qual seria a melhor saída para a escolha de presidentes, conselheiros e diretores da Petrobras? Olha, eu acho que os conselheiros, que são os principais, porque a empresa como a Petrobras, o conselho de administração é a chave, né? Eu acho que os conselheiros, a escolha dos conselheiros, que é uma prerrogativa da Assembleia Geral de Acionistas, na qual o governo tem um papel importante, mas não é o único, deveria ter como critérios não somente pessoas ligadas ao mercado financeiro. É possível ter pessoas ligadas ao mercado financeiro que vão olhar a empresa com a ótica de curto prazo. Mas é preciso ter gente da área
ligada à indústria de petróleo, é preciso ter gente ligada ao investimento, ou seja, a necessidade do crescimento da área do petróleo. Eu acho que nós temos que ter gente que vai olhar, porque o petróleo é estratégico e o petróleo tem um impacto grande sobre a economia, vai olhar do ponto de vista da sociedade, vai olhar do ponto de vista dos impactos que a Petrobras tem na sociedade, e vamos ter que ter gente que vai olhar isso do ponto de vista da geopolítica e da estratégia militar, e da estratégia de defesa nacional. Então eu acho que a composição do Conselho deveria conter esse conjunto de pessoas que não, como é atualmente, um Conselho que é essencialmente ligado ao setor financeiro e essencialmente ligado a uma visão de curto prazo. Eu queria colocar uma pauta que para mim é interessante, o seguinte: se fala muito da privatização da Petrobras, a entrega da Petrobras. O que a Petrobras representa para o PIB hoje no Brasil? Olha, a Petrobras já chegou, a Petrobras não, o sistema Petrobras, né? O sistema de petróleo e gás no Brasil já chegou a representar 7, 8% do PIB brasileiro. Hoje, eu acho que é muito menor, apesar de que o PIB brasileiro caiu. Então, portanto, é possível que essa coisa que foi menor no momento em que o PIB crescia, hoje seja um pouquinho maior. Então é possível que hoje a Petrobras, o sistema de petróleo no Brasil esteja aí na faixa de 4 a 5% do PIB brasileiro. Você vai dizer 4 a 5% é muito ou é pouco? Para um setor que tem poucas empresas, como é o caso do setor de petróleo, para um setor que é muito localizado espacialmente, como é o caso do setor de petróleo, isso é muita coisa. Isso é muito significativo no PIB brasileiro. Mas mais importante do que isso, a Petrobras, o sistema Petrobras, já chegou a representar quase 30% do investimento no país. Então, a redução do investimento brasileiro, da Petrobras, do sistema Petrobras, é um impacto enorme sobre o investimento nacional. E o investimento é um elemento que provoca o crescimento futuro do PIB. Provoca, portanto, um impacto sobre o crescimento para nossos filhos, para nossos netos, e, portanto, a redução do papel da Petrobras é um crime contra as novas gerações no país. O debate que eu queria levar para os nossos ouvintes: a Petrobras passou por uma ditadura, passou por um processo de disputa no petróleo é nosso, passou pelo governo neoliberal de Fernando Henrique como Petrobras, teve um salto muito bom no governo Lula e Dilma, e agora essa proposta de privatização. No fundo do seu coração, Gabriel, você acha que a Petrobras será privatizada nesse governo? Eu acho que ela será primeiro fatiada e depois privatizada. Eu acho que esse governo deseja fazer isso. Qual é o problema? O problema é que todas as outras vezes, seja na fase do monopólio, seja na fase do petróleo é nosso, seja na fase do monopólio, seja na fase da resistência contra o governo Fernando Henrique, você teve uma ação do movimento sindical articulada com a ação da sociedade. Os estudantes, os políticos, a sociedade defendeu a Petrobras. Com o golpe de 2016 e com o governo Bolsonaro agora, há um fracionamento, houve um ataque perverso sobre a Petrobras, que foi desmoralizada, num ataque de dimensões escandalosas, de expansão e de multiplicação de denúncias que eram a mesma coisa e que, do ponto de vista relativo da Petrobras, era relativamente pequeno, mas viraram coisas gigantescas, e isso fez com a imagem da sociedade sobre a Petrobras mudou muito. E, por outro lado, os movimentos sociais hoje estão com tantas disputas que o apoio ao movimento em defesa da Petrobras me parece ainda pequeno. O movimento sindical petroleiro está fortemente comprometido nessa questão, mas está tendo dificuldades na expansão do apoio externo, que está crescendo, mas ainda me parece pequeno frente à avassaladora ação privatista do ponto de vista do governo. Essa ação privatista, por ponto de vista do governo, também tem um dedo na mídia? Essa ação só é possível porque a mídia está pelo menos silenciando sobre o assunto. Se não está apoiando diretamente, está pelo menos silenciando sobre o assunto. E como romper esse bloqueio da mídia para fazer com que os trabalhadores pensem a Petrobras não apenas como
um duto enferrujado saindo dinheiro, como mostra a vinheta da Rede Globo, mas como fazer a população pensar que da Petrobras sai riqueza, sai educação, sai melhoria no ensino, na saúde. Como inverter essa lógica do duto enferrujado saindo dinheiro de corrupção para fazer um duto bonito saindo educação, desenvolvimento, emprego, saúde? Como inverte essa lógica tendo a mídia como inimiga? Bom, uma das formas é o que vocês estão fazendo, através dessas redes alternativas de rádio e essa discussão direta com a sociedade. A outra forma é um trabalho de formiguinha, de intenso convencimento da sociedade sobre o significado da Petrobras, sobre o significado do sistema petróleo e sobre o significado e a importância estratégica que a energia tem no mundo moderno. Então, esse processo eu acho que é um processo que vai exigir uma intensa utilização de redes sociais, uma intensa utilização da militância sindical, uma intensa mobilização dos representantes políticos, uma mobilização dos setores empresariais que estejam sendo ameaçados pela privatização e pela redução do tamanho da Petrobras, uma intensa mobilização das lideranças políticas locais, em função da defesa da economia local, uma mobilização intensa dos petroleiros e petroleiras e uma mobilização intensa da atividade sindical em torno do sistema Petrobras. Lula livre fazendo uma campanha aberta em defesa da Petrobras ajuda a mudar essa situação? Ah, com certeza. Lula é o principal líder popular que nós temos. Ele é a pessoa mais admirada e reconhecida como o principal presidente que nós tivemos. A prisão de Lula tem muito a ver com essa desconstrução da capacidade nossa de reagir, e a prisão dele tem muito a ver com a destruição da Petrobras e a tomada do pré-sal brasileiro. A soltura de Lula, e Lula solto numa campanha nacional em defesa da Petrobras, tem um impacto enorme sobre essa campanha. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer aqui, Sérgio, que eu deixei passar batido, que você acha importante dialogar com os nossos ouvintes? Não, eu acho que é importante, como eu estou falando para São Paulo, é importante perceber que a situação da Petrobras em outros estados está pior do que em São Paulo. Então, por exemplo, no Nordeste nós temos aí as refinarias sendo vendidas no Nordeste e no Sul do Brasil. Nós temos as áreas de produção em terra já sendo vendidas nesse momento. A venda da Liquigás e da BR tem um impacto maior no Nordeste e no Norte do que aqui no Sul e no Sudeste. Nós temos a venda das Fafens e do biocombustível com um impacto regional muito diferenciado. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo no Brasil uma situação em que o centro econômico brasileiro, Sul-Sudeste, a Petrobras vai se concentrar aqui. E é preciso que a gente tenha uma mobilização nacional que envolva a mobilização aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Para finalizar, Zé Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Rádio comunitária derruba avião ou derruba tubarão? Derruba tubarão. Tá certo, ouvimos então José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, um dos que fez com que gerasse muito emprego, fez com que a Petrobras pudesse ser um patrimônio da classe trabalhadora, fez com que a Petrobras pudesse ser a maior empresa do ramo de petróleo do mundo. É com vocês, ouvintes da Rádio Noroeste e da Rádio Democracia.